Fala pessoal, tudo bem meu amigo trader, minha amiga trader? Vamos lá para mais um vídeo em que é para entregar ouro e vamos ter muitas cravadas nesse vídeo hoje, até porque não vai ser só análise de Varley não, a gente vai ter análise de Varley e vai ter também análise, só que aquela completa do Shark Map aí, análise de Trade Mod, vou dar aí de presente para vocês, inclusive vou compartilhar detalhadamente a parte, né, escrita no Telegram com vocês. De antemão, quero antecipar o que a gente vai ter aqui nesse vídeo, mas não esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito e deixar aquele like para dar uma moral, fortalecer, dar continuidade, né, à produção de conteúdos. Então vamos lá, me ajudem, vamos nos ajudar. Então galera, é o seguinte, vou analisar aqui o calendário para esta semana. A gente vai ver aí o nosso calendário econômico, o que tem de importante, quando e o que a gente deve considerar para operar. A gente vai passar também por todos os ativos, fazer aquela análise ali minuciosa, aquele estudo de mercado com panorama para a gente pegar aí as melhores oportunidades ao longo desta semana. E complemento a isso, análise completíssima do Shark Map aí de todos os ativos que a gente analisa, beleza? Então, vamos para cima. Começar aqui dando uma olhada nesse cronograma, calendário aqui para essa semana. Hoje é que a gente não tinha nada. A sugestão ali seria aguardar a abertura para operar. Ele até deu alguns movimentos, consegui pegar uma boa operação, mas depois quando a gente for analisar o Nasdaq, eu falo disso com vocês. Para amanhã, interessante, viu? Para amanhã a gente tem aqui o CPI. Como a gente tem o CPI, recomendação assim total é operar só após o CPI, que é às 8h30. Então, a partir das 8h30 já vale a pena você estar ali de olho no mercado. Quarta tem o PPI também, mesma regrinha, né? Semaninha interessante com esses dados econômicos, né? Quarta a gente tem o PPI. Então, vale a pena, a partir das 8h30 já observar o gráfico. É a mesma coisa na quinta. Sexta a gente não tem nada. Então, na sexta, vale a pena olhar o gráfico, se for olhar, né? Apenas após as 9h30. Estou falando de horários de Nova York, beleza? Então, tá aqui o site que eu analiso, como eu já falei com vocês, aqui é o Forex Factory. Olha aqui as pastinhas vermelhas. Lembrando que essas notícias de altíssima relevância, impacto, né? A impacto como payroll, né? Que é o NFP, CPI, PPI, são Fed, né? Que também são notícias aí que inclusive as mesas nem permitem que se opere, algumas mesas, né, que não permitem operar a notícia. Certinho? Vamos dar uma olhada naquela sequência, naquela ordemzinha que a gente já sabe, ativo por ativo, a gente vai analisar, jogar lá no Shark Map, aí ver se ele traz alguma confluência interessante, a gente já deixa marcado no gráfico, que é o gráfico também que eu posteriormente compartilharei com vocês. Então vamos dar uma olhada aqui primeiramente no mini índice, pra galera aí que opera B3, vamos ver o que tem. A gente, como vocês já sabem, né, vem analisando aí o mercado do... Opa! Musiquinha rolando aqui. A gente vai olhando aqui do mensal, inclusive aqui a gente tava com topo histórico, né? A gente vai olhando do mensal, semanal, diário. E aqui a gente tinha o fundo mensal, que inclusive foi capturado. Tem um outro fundo mensal que ele pode buscar. Como vocês sabem, tá vendo aqui, né, FVG e tal, nos HTF, assim, que eu não opero, eu não marco essas regiões não, porque é movimentação muito longa para quem opera intraday. Semanal. Dá uma olhada aqui. Fundo semanal. Caramba, bastante liquidez para baixo, ele segue forte. Se ele seguir ali, vai buscar essa liquidez toda, mas vamos lá na calma. Semanal. Diário. A gente já tem aqui, né, segunda-feira.
A gente tem aqui, ó, fundo da segunda, como vocês sabem, terça ou quarta rola manipulação. Fundo da segunda, topo da segunda. A segunda jogou para baixo legal. 4 horas, tem algo interessante pra gente marcar. Tem esse order block aqui. Vocês sabem que eu não gosto muito de na B3 marcar regiões de H4 em decorrência da sessão reduzida. Falando nisso, né? Já tem mais de anos que a galera falou que ia ampliar esse horário de funcionamento da B3, mas até então nada. Deixa marcado ali aquele FVGzinho de H4 e ver como ele reage. Vamos lá pro 15. Vou marcar aqui também, viu? Olha os dois CEs aqui confluindo com essa região, que é um volume em balance aqui. Esse FPG do 15 que ele ainda não inverteu, FPGzão grande e pelo visto forte. Fazendo aqui a correção, a gente considera primeiramente aqui essa pernada. Gente, essa região aqui tá muito boa. Viu? Essa aqui, ó, do CE 835, mais ou menos ali. Então, basicamente, isso aqui é a marcação do mini índice. Joga ele ali pra gente analisar no trade mod do Shark Map aí. Ó. Só que trade mod. Semana alguém perguntou na comunidade se eu utilizava para ficar pegando entrada sem muita reflexão ou análise. Gente, a minha regra é que eu utilizo para análise, para me dar contexto, para me auxiliar na leitura. Conflui também com tomada de decisão, conflui sim, eu utilizo, mas não é algo, por exemplo, que aqui vai falar, olha, cenários aqui de alta probabilidade, por exemplo, um candle vendedor forte, no topo do FVG de H4, sweepando aqui a região do 86 mil. Não significa 86 mil, cadê? Olha, caramba, cravada a regiãozinha que eu falei com vocês que era interessante aqui, ó. Significa que eu já deixo uma ordem apregoada aqui não, mas obviamente se Shark Map aí falou, eu analiso com bastante cuidado, com bastante carinho, entendeu? E você entrando aqui nesse cenário, que é o cenário de alta probabilidade que ele tá dizendo aqui, ó. E você entrando nesse cenário aqui, ele tá cravando aí 1.100 pontos. O que ele tá falando que seria interessante aqui o gráfico fazer, né? Se ele der um gatilho de entrada aqui nessa região. Por aqui, ó. Aí ele deu um gatilho de entrada. Você vai cravar aqui 1.100 o que, gente? 2.100, né? Ah, não, é 1.100 mesmo. 1.100 pontos. 1.100 pontos. Vendinha desenhada ali pelo Shark Map aí. Deu confluência aqui nessa região. É pau na máquina, viu? Ele tá falando aqui, mas tem o fundão ali para ir buscar. De toda forma, ele tá sendo conservador aí nessa região. Deixa eu ver se ele fala mais algo de interessante aqui. Ó, se tocar ali pelo 900 até o 85, 900, 185, 900 até o 186, 200. Ele considera a região de venda. Então, de onde, a partir de onde que ele está considerando a venda aqui? Ele considera a venda daqui até aqui, ó. Cravado mais ou menos entre aqui o 62% e o 70%. Mais ou menos nessa região ali. Para cravar uma vendinha. Ele botou ali, mas eu cravaria para cá, ó. Esse é o movimento que o gráfico tende a fazer. Obviamente ele deve deixar aqui o IFVG, fazer aqueles movimentos todos que a gente já sabe. Deixa um FVG, confirma. E pau na máquina, beleza? Vamos lá então falar do dólar. Dólar em queda.
Esse fundo aqui é o fundo atual. Puxa. Ali que é o fundo mensal. Fundo semanal. Topo semanal, inclusive, já capturou o fundo da semana passada. O visto hoje ficou na nhaca, né? Vamos confirmar ali. De segunda. Cadê essa segunda aqui no dólar? Pouca amplitude. Como você já sabe, segunda a gente fica naquela expectativa ali da manipulação, né? Terça ou quarta. Lá esse fundo, o topo da segunda-feira. Provavelmente topo para dar continuidade à queda, né? Mas a gente vai ver. Dada essa movimentação, provavelmente não vai ter nada para marcar aqui em H4, né? Dito e feito. Nada vai marcar aqui. Deixa um FBGzinho fuleiro aqui. Talvez esse FBG dê para considerar. Bora ver no 15. O que tem pra gente aí? Liquidez ali, liquidez aqui abaixo. Inverteu. Inverteu, mas já descaracterizou. E basicamente nessa nhaca é isso aqui, o H4, vou te contar, viu? Horrível, horrível o gráfico. Quem operou hoje o dólar foi guerreiro, viu? Aqui também só o deblock do 15 aqui. Ele pode voltar aqui nessa região e quem sabe. Mini dólar. Ei, horroroso. Bora ver ali o que o Shark Map aí diz desse gráfico. Gráfico feio desse. Ele tem que falar, o gráfico tá horroroso, não opera isso não. Espera esse bicho andar. Porque a coisa tá feia. Depois vou falar com vocês do Nasdaq, inclusive. Puxado. Rompimento limpo do 4.911. Micro pullback para retestar. Ainda o vendedor forte. Se ele fizer um pullback, ou seja, uma correção. Cadê? Opa, aqui ó. Fazendo uma correção aqui, segurando. Seria isso aqui mais ou menos, né? Cenáriozinho que ele tá falando aí. Pode ser uma alta probabilidade. Deixa eu ver o que ele diz aqui das regiões. Continuidade clara de baixa, pressionando o fundo do dia. Já manifestou ali rejeição tanto do FPG de H4 quanto do order block do 15. O movimento mais provável é ele continuar esse rompimento e do 900, provavelmente já aconteça amanhã, né? A continuidade aqui do rompimento desse aqui, para buscar o quê? Para buscar como alvo ali 900 cravado, 904.
904. Ele está falando aqui de uma continuidade de movimento que pode dar essa correção. Vai buscar aqui 904. Ele falou primeiramente, né? Opa. Vou vir aqui dar a correção. Buscar aqui 904. Ou ele já pode amanhã abrir com gap e cravar essa região aqui. Basicamente esse movimento aí. Vamos falar do Nasdaq, gente. Tomei um stopzinho aqui do portfólio da sessão da tarde. Eu vou te falar, não é porque eu tomei esse stop não que eu vou fazer essa consideração, mas vou falar para vocês. Quem não opera, né? Quem não vive a nossa profissão não tem noção de como é uma profissão difícil. Hoje eu finalizei o dia extremamente desgastado. Talvez essa tomada de decisão de entrar aqui nesse FVG aqui, nessa inversão, né, desse FVG, tenha sido inclusive uma decisão equivocada em decorrência do cansaço, né? Quando o gráfico não entregou nada ali dentro do horário previsto da sessão, encerrou tudo e tchau. Não tinha que pegar a operação não, mas quando ele fez esse movimento que considerei um grande sweep, já que ele estava devolvendo essa volatilidade, eu falei, opa, se ele inverter ali, praticamente ele engolfa o candle anterior e pau na máquina para subir, né? Ele inverteu cravado, eu arrisquei a comprinha, stopzinho aí. Mas não é por isso que eu tô falando da dificuldade. Eu quero falar da dificuldade porque hoje foi um dia extremamente desgastante. Eu peguei essa aqui na sessão da tarde, portfólio da sessão da tarde. Peguei esse aqui no portfólio da sessão da manhã, que foi um trade espetacular. Salvou e deixou o dia lindaço. Esperando todo esse movimento, ele foi lá e entregou com todas as confluências que eu postei para vocês lá no Instagram. A liquidez foi embora e pau. Então aqui já foi extremamente, né, desgastante você ficar ali aguardando o gráfico fazer aquele movimento, né? Tudo aqui são micro decisões. Eu estava disposto a nem operar, aí eu fiquei acompanhando o gráfico, né, fazendo outras coisas olhando o gráfico. Falei, se ele fizer o que eu quero, eu entro na operação. Só que aquele negócio de toda hora você dar uma olhadinha no gráfico vai cansando. E diferentemente disso, na sessão da tarde, eu fiquei ligadaço. Inclusive a gente teve sala hoje, a gente ficou esperando o movimento, a gente queria que ele viesse aqui nessa região dos 50% aqui dessa referência, dessa pernada. E aqui por volta dos 50% junto com a reação a esse FG do 3, ele desce aqui gatilhos pra gente, né, dentro dos nossos modelos de entrada, pegar alguma operação. E aí ele ficou nessa nhaca, né, após a abertura que ele subiu, depois dava uma pancada com volume aqui para baixo, aí depois a compra defendia, aí daqui a pouco uma pancada, compra defendia, uma pancada, compra defendia, uma pancada, travava, e aí o gráfico na verdade não dava nada, né? Nem compra nem venda, e a gente ficando olhando aqui, será que vai, não vai? Vai desgastando, vai cansando, e aí hoje eu cansei pra caramba a minha mente, foi um dia assim cansativo. E fica a lição, né? Principalmente depois de um dia cansativo, você tá vendo que o gráfico não tá obedecendo nada, pra que vai arriscar uma operação, né? Vai arriscar a operação aqui já bem depois do horário que normalmente eu opero. Eu acreditei, né? Falei, em algum momento ele vai fazer sweep. Eu tinha deixado essa liquidez marcada. Olha o que ele fez. Foi lá, de fato ele fez o sweep mesmo, né? Foi lá, capturou, depois já voltou de imediato com a mesma volatilidade, ameaçando aqui engolfar. Aí eu arrisquei a operação, tomei um stopzinho no portfólio da sessão da tarde. O stop faz parte, mas o desgaste dessa sessão hoje foi cansativo pra caramba, bem cansativo. Então, talvez já entendendo o desgaste até a hora que encerrou aqui meu horário operacional, por aqui mais ou menos, ó, que hora, deixa eu ver. E aqui mais ou menos, ó, foi mais ou menos, eu operei mais ou menos até aqui. Aí depois fiquei olhando o gráfico e tomei um stop de graça que não deveria ter tomado. Vamos lá então fazer análise. Só quem vive sabe quão difícil é, como é que a gente vai cansando a mente e se desgastando operando no dia a dia. Tem facilidade não, gente, para fazer dinheiro no mercado, no sofrimento. Topo histórico aqui atualizado nesse dia de hoje, vamos ver o semanal. Topo semanal já marcado, ele está trabalhando acima, inclusive, dessa região de topo semanal. Semana já começou forte, renovando aí os topos históricos. Diário, a gente já tem aqui a nossa segunda, inclusive conflui ali com o topo histórico, né? Mas vamos deixar marcado que é segunda. A gente quer ver essa manipulaçãozinha, topo de segunda lá.
E o fundo da segunda também. 4 horas. 4 horas tem esse FVGs aqui. Tem esse aqui que ele já mitigou. Inclusive, ele me deu a operação na parte da manhã. Eu queria que tivesse até mitigado aqui. Mas como era muita confluência, eu não deixei de entrar por isso, não. Mas segue sendo um FVG para se observar. Viu? Vamos puxar ele aqui também, ó. Esse de 15 aqui confluindo. Esse aqui ainda nem foi mitigado. Esse aqui já foi. Mitigou e já serviu aqui sua função de liquidez interna e já foi buscar liquidez externa, né? H4, basicamente isso aí. Vamos ver lá o 15. Gente, que gráfico feio também esse dia de hoje, viu? Que ele ficou nessa indecisão, sem saber para onde ia. FVG do 15 aqui. Esse FVGzinho aqui do 1 minuto tá segurando legal, ó. Miserável. Deixa ele aqui para ver. Amanhã já deve ter invertido, mas tá segurando o preço. Quando inverter aqui, vai buscar topo histórico, né? De novo. Só esse. Bora ver o que nossa amiga Shark Mapa aí vai falar pra gente aqui. Vai dar de presente de leitura. Vai falar, olha, não faça nada, o gráfico tá feio, a região de topo histórico é problema, vai falar isso. Deixa eu deixar essa OTE marcada aqui dessa pernada. Tem projeção lá no 543, deve buscar essa projeção, deve buscar. Bora lá perguntar a Shark Map aí desse gráfico feio. Oh, baixar. Vou mandar aqui o menino Nasdaq para ela fazer a análise aqui do Trade Mod, dar um presente de operação para vocês amanhã. Ganhando força, viu? Olha o trade aí, olha o trade. Vou pegar aqui esse referência do dia. Não chegou aí nos 50% não, para o Nordeblockzinho aqui, tá indo em cima. Os pontinhos ali. É, neutro, levemente comprador, apesar de estar lá em cima, né? Tá difícil. Tem deixar deslocamentos interessantes aí na compra. Cenário mais provável, uma varredura aqui do 460, 480. Topos iguais, ou seja, liquidez formada ali, estrutura interna prevalecendo, né? Movimento para cima. FVG do 15 mitigado parcialmente tende a puxar o gráfico. Verdade.
Tá falando que o mercado vira vendedor, né? O fluxo vendedor, trabalhando aqui abaixo do 400, ou seja, se inverter esse FVG aqui, vale a pena ficar atento aí para pegar vendinha, ó. Ele tá falando que inclusive esse movimento tem a maior probabilidade. Por quê? Porque se você ficar procurando aqui comprar nessas regiões de topo histórico, tem muita defesa, que foi o que aconteceu basicamente hoje aqui, né? Se você olhar a sessão da tarde, basicamente nessa nhaca travada aqui, todo mundo acreditando que ele ia buscar topo histórico, já que ele tá se mantendo comprador do macro e a venda não tá conseguindo inverter o fluxo, mas segurou até que deu uma pancadinha para baixo aqui, depois outra pancada para baixo e nada de ganhar aquela região acima. Então acaba aqui tendo um cenário de maior probabilidade, o que não significa que só por isso você tenha que vender. Então você precisa guardar todas as confluências, né? Como por exemplo a inversão, um movimento aqui de inversão no HTF, um viés intraday confirmando, captura de liquidez. Não é só porque o gráfico vai inverter aqui que você já vai pensar em vendas aleatoriamente. Então tenha muito cuidado, muita cautela ao analisar esse movimento aí. Falando aqui que o gráfico está acumulado, né, entre 460 e 480. Tá mesmo, região terrível aqui. Famosa faixa de Gaza, essa regiãozinha aqui, ó. Para onde ele tá voltando nesse momento. Basicamente tá falando que o melhor cenário é se der a venda. E fique claro, para ninguém ficar, ah não, foi porque falou que vai ter venda que vai buscar. Não, se der a venda, se ele investe esse FVG, faz um troca de fluxo, né? Um SIG, alguma coisa lá no HTF, confluindo aqui em LTF, e ele dá aqui algum dos modelos de entrada e pau na máquina. Mas muita cautela. Principalmente é interessante aguardar também. Se bem que isso aqui deve acontecer na sessão da Ásia ou de Londres, né? Talvez nem espere a abertura de Nova York amanhã, mas muita cautela. Captura de liquidez é extremamente relevante também nesse cenário. Olha, mais uma vez aqui o FVGzinho, ó. O FVG veio aqui, segurou, jogou para baixo forte. Depois voltou aqui, segurou. Tá vindo aqui nesse momento, por hora, segurando também. Então, galera, esse aí é o cenário para... Deixa eu fazer o desenho no 15, né? Aqui, ó. É aqui. Aqui. Inverte esse FVG aqui. Entra num possível fluxo vendedor. Vou dar uma olhadinha no Shao. Limpar aqui, pá. Ó, capturou o fundo mensal e tá indo pra cima. Vamos ver na semana. Ainda não capturou nem topo nem fundo semanal. Diário. Diário não, de segunda, né? E H4. Aqui H4 pode deixar umas coisas interessantes. Tipo, esse FVG aqui não mitigou ainda não. Excelente ponto a ser mitigado. Se por esses dias ele voltar lá. Tá subindo, deixando FVG. FVG não tá olhando nem pra trás. Vai ver no 15. No 15. Opa. Não era isso, não era isso.
FVG do 15, aqui, bom. Bom aqui também, 15 deixou boas regiões. Esse aqui, inclusive, ele já mitigou e teve defesa. Continua forte, comprador. Indo buscar o topo da semana passada. Já captei o sweep aqui desses topos relativamente iguais. Fez sweep não, né? Capturou e tá trabalhando acima deles. Então não fez sweep, tá? Uma coisa. Essa pernada aqui não. Original. O fluxo é forte da compra pro Shao. Bora ver o que nosso amigo nos diz. Onde é que tá boa? Essa análise completona aqui, bora ver. Trade Mod, que ele vai dar o ouro pra gente. Eu tô fazendo a leitura, pessoal, só do dos melhores cenários, modelos aqui, né, mais de maior probabilidade, mas ele entrega tudo, viu? E ó, leitura geral do gráfico, né? O ouro entregou uma expansão compradora muito forte. Viés do mercado é comprador. A tendência, né? Boys, claro, aqui quebrando a estrutura, fundos internos, inclusive, preservados. Fala do contexto institucional, 2 FGs do 15, é acima aqui de topo diário, né? Liquidez óbvia, ele vai trazendo aqui detalhadamente. E aí sim, vem o cenário mais provável, né? Varredura aqui do topo diário, que seria o topo de segunda, onde vira um ponto de decisão. Ele trabalhando acima daquela região ou ele só fazendo um sweep ali. Os modelos operacionais possíveis, ó, compra, onde a gente tem aí uma alta probabilidade. Esperar a correção aqui no FVG do 15 entre 710 e 720, cadê? Ele tá falando aguardar aqui uma correção aqui, ó. 710, 720, para aí pegar a continuidade dessa comprinha. Inclusive, se ele capturar aquela liquidez ali de 708, é melhor ainda, viu? Se fizer aqui um sweep, é melhor ainda. Fez o sweep, falha aqui o CE e dá continuidade para alta. Muito bom esse cenário mesmo. Aí ele fala, inclusive, no modelo de entrada. Ele fala o possível modelo de entrada, ó. Boys em M1 ou no M5. E aí você pega no Sniper, ou aqui a entrada no Unicórnio, né? Se ele sweepar o fundo curto e devolver forte. É sucesso demais. Aqui cenário de alta probabilidade, essa correção. Depois fazer sweep lá nos topos, seguir de rejeição. Caramba. E a conclusão operacional, o ouro está em forte tendência de alta, mas no pior ponto nesse momento, né? Que ele está lá na exaustão de topo, então não vale a pena comprar onde ele está nesse ponto. Aguardar ele fazer uma correção. Entregou o ouro mesmo. Viu? Amanhã o ouro fazendo uma correçãozinha, você já sabe onde comprar. Bora ver aqui o euro. Para quem opera. Faltou no ouro ali eu marcar as sessões, mas quando eu for compartilhar o print com vocês, eu já mando com as sessões marcadas. Viu? Trabalhando dentro do range do mês passado. Semana, fundo. Não capturou nem fundo nem topo da semana. Ainda. Diário, bora marcar aqui a segundona. Já capturou topo fundo, nada. Olha que tá travado aqui o euro. Não capturou ainda nem topo nem fundo da semana. Nem topo nem fundo do mês. Inclusive nem topo nem fundo diário. Fundo de segunda. Vai dar boa manipulação aqui quando esse bicho começar a andar. Por enquanto é cautela para não tomar porrada de graça. No
no euro, o 4 horas dá bom demais. Pega aqui essa região aqui toda de order block. Opa. Order block de H4. Vejam, sucesso aqui, ó. Vou dar uma olhada no 15. O 15 tá feio, mas a gente vai imaginar quando viu ali o... Como é que fala? Gráficos diários, né? Semanal, mensal, sem fortes movimentos de captura. Olha isso aqui. Aqui nem se fala, né? Baita da liquidez ali. Ops relativamente iguais ali, sucesso, viu? Bora ver o que ele vai falar pra gente. Tirar aqui. Esse order blockzão aqui, né? Vai que ele segura de novo. Chama! É o euro. O que você vai falar pra gente do euro aqui? Euro. Comprador no macro, né? Mas tá neutro levemente na zona de desconto. Ou seja, travadinho ali. O Boys aqui comprador, obviamente após a abertura das 9 horas. Consolidou antes, né, de estar falhando o topo de segunda. Cenário mais provável, correção limpa para capturar os SSLs ali, preencher o FBG do 15 e reagir novamente. Então, o cenário mais provável, ele capture aqui esses pontos de liquidez aqui, esses SSLs. E volte para dar continuidade ao movimento de alta. Cenário previsível esse. O cenário mais provável é esse. Ele captura aqui esses fundos, faz um movimento aqui
de inversão para buscar o topo da segunda-feira. Toda essa liquidez aqui acima. Esse aqui não vai demorar para acontecer não. Vai acontecer hoje na sessão da Ásia ou na sessão de Londres. Beleza, galera? Deixa aquele likezão, compartilha. Vocês sabem que eu vou lá no Telegram compartilhar com vocês também as imagens do gráfico. Para quem quiser jogar aí no seu próprio Shark Map aí, para que ele te entregue essa leitura aqui do Trade Mod, você já joga, você pega ali a imagem que eu compartilho com vocês diariamente, joga aqui que ele vai te entregar o ouro. Aquilo que eu mando para vocês é da leitura rápida, né, Quick Scan, mas quando você jogar ali a imagem que eu te mando do Trade Mod, você sabe que ele vai entregar uma leitura muito, muito mais completa. Então, faça isso aí que é sucesso. Beleza? Tamo junto, vamos pra cima. Olha aqui quem tá segurando de novo o gráfico. Ai, ai. Beleza, galera? Tamo junto, vamos pra cima. Fiquem com Deus e uma excelente semana pra vocês, viu?